E tem gente insistindo para que Roberto Firmino vire jogador do Flamengo depois do Super Mundial. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também se existe alguma possibilidade de Elinho, ex-Red Bull Bragantino e São Paulo, virar reforço do Corinthians. Preciso te atualizar sobre Anderson Talisca, admitindo vontade de em breve jogar pelo Bahia. Para completar, tem jogador do Porto menosprezando o Palmeiras às vésperas do Mundial. Falo também sobre o Brasileirão. Será que ele é apenas a nona liga mais forte do mundo? Para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, nessa você deve confiar. Minha sugestão para a noite dessa terça-feira vai com o jogo da seleção brasileira. Preciso da vitória da Bolívia contra o Chile, da vitória da Argentina contra a Colômbia e da vitória do Brasil contra o Paraguai. Se os três resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$426. Para participar na Betano é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e automaticamente esse bilhete aparece para você apostar o valor que quiser. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, marcado para 21h45 dessa terça-feira. Adversário complicado, o Paraguai não perde já 9 partidas, são 5 vitórias e 4 empates. Paraguai que inclusive está à frente da seleção brasileira. O Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia, que é um argentino, já enfrentou o Brasil em 5 oportunidades e perdeu apenas uma vez. Aposto na vitória brasileira, mas imagina um jogo complicado para 1-0 ou algo do gênero, e você já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre o jogo, beleza? Bora falar agora sobre a Portuguesa, que anunciou nessa terça-feira seu segundo reforço nessa janela de transferências. Trata-se de Carlos Eduardo, lateral direito, de 28 anos de idade, revelado na base do Criciúma, que estava jogando na Lituânia. Ele chega para disputar a posição com Tales e com Ciência. Importante contar que a Lusa também teve o horário do seu jogo contra o Pouso Alegre alterado. O jogo segue para sábado na casa do adversário lá em Belo Horizonte, não, lá em Pouso Alegre. Mas, em vez das 17, a partida ocorre às 16 horas. Hora de falar sobre Esforça, volante de 22 anos de idade, que pertence ao Vasco. Esse cara não conseguiu emplacar com a camisa do Cruz Maltino, mas segue com moral no futebol argentino. O mais novo interessado é o Racing, que vê no Esforça potencial para substituir o Nardoni, que é um dos grandes destaques do futebol argentino e alguém super especulado também no futebol brasileiro. Na tendência é que o Racing o negocie com um clube europeu, e o Esforça, que jogava no News Old Boys da Argentina antes de se mudar para o Vasco, pode ser um substituto à altura. Queria destacar que Memphis Depay entrou para a história do futebol holandês nessa terça-feira. Eu estou gravando o jogo enquanto a bola ainda está rolando para Holanda e Malta. Mas o Memphis Depay marcou os 2 primeiros gols da partida e dessa maneira se igualou a Robin van Persie, 50 gols para cada um. Eles são os maiores artilheiros da história da seleção holandesa, com destaque importante, ambos com 102 partidas para marcar esses 50 jogos. Bora falar também sobre Joaquim Correa, o atacante argentino de 30 anos de idade, já teve seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF como jogador do Botafogo, ou seja, está à disposição do Fogão para a disputa do Super Mundial de Clubes. Soteldo, assim como o Joaquim, foi registrado no BID e será reforço do Fluminense para o Super Mundial, operação junto ao Santos de 30 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Já havia contado para vocês pela manhã que o Soteldo vai ter direito a um salário no Fluminense de R$1.200.000 mensais. Para fechar o giro de notícias, vocês lembram do Rodrigo Muniz, que jogou pelo Flamengo? Pertence ao Fulham, fez temporada de razoável para boa, 11 gols em 36 partidas. Está na mira do Tottenham e também do Leeds United. Só para completar, antes de mudar de assunto, contar que Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, teve alta hospitalar nas últimas horas, após 98 dias internado. Você vai lembrar, houve um acidente grave, ele e um amigo dele, jogadores do Red Bull, estavam num carro indo para o treino, o motorista dormiu, perdeu a direção e entrou debaixo de um caminhão.
O Pedro Severino chegou a ficar internado em coma entre a vida e a morte, mas graças a Deus superou tudo isso e está voltando para casa. Hora de falar sobre o tamanho do Campeonato Brasileiro entre as principais ligas do mundo. E aqui vem uma informação que causa espanto. A Opta, que é o mais respeitado instituto de projeções e números do mundo, classificou o Brasileirão como a 9ª principal liga do planeta. 9º lugar, atrás, por exemplo, da 2ª divisão da Inglaterra, da Bélgica e de Portugal. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está bem distante dos principais torneios na Europa, mas até eu que acho isso, considero a 9ª colocação pro Campeonato Brasileiro uma afronta. Não acho que o Campeonato Português, por exemplo, que tem 3 bons times, tem um nível melhor do que o nosso. Não acho, tenho certeza que o Campeonato Belga não é melhor que o Campeonato Brasileiro. E discuto muito se a Championship, a 2ª divisão inglesa, tem mais capacidade, potencial e qualidade que o futebol brasileiro. Bora elencar os 10 campeonatos, as 10 ligas nacionais mais importantes e fortes do planeta de acordo com a Opta. Primeira colocação para a Premier League, segundo para o Campeonato Italiano, também discuto essa posição, terceiro lugar para o Campeonato Espanhol, quarto para o Campeonato Alemão, Campeonato Francês em quinto, Championship, a 2ª divisão inglesa, na 6ª colocação, Campeonato Belga em 7º, Campeonato Português em 8º, o Brasileirão aparece em 9º e o Campeonato Holandês em 10º. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Para você, o Campeonato Brasileiro aparece em qual posição no ranking das principais ligas do mundo? Beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, com uma declaração que soou estranha. Você tem um grupo com Palmeiras, Porto, Al Ahly do Egito e Inter Miami. Se você é jogador do Porto, você responde a pergunta da seguinte maneira, você responde essas perguntas de qual maneira? A pergunta é, qual o seu principal adversário? Você sendo um jogador do Porto. O Eustáquio, que é atleta do clube português, disse o seguinte, abre aspas, sendo sincero, acho que será o Al Ahly o mais difícil. Também pelo desconhecimento que temos da equipe, mas muitas pessoas já falaram que é um time muito bom. Surpreendente a resposta, né? O cara classificou a equipe do Egito como mais forte do que o Palmeiras, que é líder na classificação geral da Libertadores da América e vem vencendo os principais torneios do país e da América do Sul nos últimos tempos ao lado do Flamengo. Detalhe, o técnico do Palmeiras é um português, assim como o Eustáquio. O jogador do Porto completou, dizendo que todos os jogos serão difíceis, o Palmeiras é uma equipe complicada e o Inter Miami tem suas qualidades. Imagino que o Abel Ferreira possa usar essas palavras para tentar motivar ainda mais os jogadores do Palmeiras no confronto contra o Porto, que para mim vai definir a primeira colocação desse grupo equilibrado que tem Palmeiras e Porto como favoritos. Antes de mudar de assunto, deixa eu só contar que o Palmeiras divulgou preços da camisa especial que está à venda relacionada, atribuída ao campeonato, a Copa do Mundo de Clubes. Achei os valores absurdos. Camisas entre R$ 599 e R$ 1.099. Você compraria? Bora mudar de assunto e falar sobre Dineno, agora jogador oficial do São Paulo e com uma observação importante. Antes de assinar com o Tricolor, houve uma mudança no acordo do argentino de 30 anos de idade com o Cruzeiro. O Dineno rescindiu seu contrato com a Raposa. Dessa maneira, ele não chega mais emprestado ao São Paulo, e sim num contrato em definitivo. Contrato com 6 meses de duração, que se encerra em 31 de dezembro, mas que pode ser prorrogado automaticamente por mais um ano, caso ele bata uma meta ao longo desses 6 meses. O São Paulo não divulgou qual meta é essa, o que eu posso contar é que ela está associada a um número de partidas como titular, ou atuando pelo menos por mais de 45 minutos. Argentino que não foi bem com a camisa do Cruzeiro, mas dividiu opiniões. Vi muito torcedor da Raposa lamentando a saída do Dineno, vice-artilheiro do time na temporada passada, com 8 gols marcados. A série de lesões foi o grande impeditivo, ele chegou a sofrer uma lesão de ligamento cruzado anterior em agosto do ano passado, que o afastou por bastante tempo. Já no São Paulo, tem a missão de substituir o Caleri, o argentino só volta a atuar na próxima temporada. Nesse momento, São Paulo tem à sua disposição para a função de centroavante o Dineno, o André Silva e também o Rian Francisco. Só para completar, existe a possibilidade de o Dineno ficar à disposição para o jogo contra o Vasco.
vai depender apenas do técnico Luiz Beldia, que conhece o Dineno de longa data. Hora de falar sobre Anderson Talisca, para mim um dos principais jogadores brasileiros que se perderam no mundo por optarem sempre por contratos maiores do ponto de vista financeiro e menos importantes do ponto de vista esportivo. Imagino que o Talisca tinha potencial para, por exemplo, estar jogando na seleção, mas ele optou por jogar no Al Nassr, no Fenerbahçe, enfim. E a grande novidade envolvendo o Talisca é uma declaração dele admitindo que conversa para voltar ao Bahia. Dá uma olhada na frase, abre aspas, estamos ajustando os detalhes da conversa e alinhando os pontos principais. Tenho muitos objetivos a conquistar na minha carreira e acredito que o Bahia possa ser o lugar ideal para alcançá-los. Jogador de 31 anos de idade, que havia se mudado em janeiro do Al Nassr da Arábia Saudita para o Fenerbahçe da Turquia, tem contrato por lá na Turquia até junho de 2026. Acho difícil imaginar que o Fenerbahçe o libere antes. Então imagino eu que o Talisca esteja acertando os ponteiros para que assim que seu contrato terminar em um ano, para que ele possa se mudar ao Bahia com 32 anos de idade. Jogador alto, forte, que faz bem a camisa 9, joga de 10, joga pelo lado de campo. Se estivesse num centro maior, poderia inclusive concorrer por vaga na seleção brasileira. Na Turquia, nesses menos de 5 meses, foram 25 jogos, 23 jogos, com 12 gols e 2 assistências. Na primeira parte da temporada vestindo a camisa do Al Nassr, mais um número importante de jogos, vou passar o número de jogos totais, somando por Al Nassr e também Fenerbahçe, temporada atual de 42 jogos, 20 gols e mais 2 assistências. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Fabinho Soldado deu a letra. Hoje, a prioridade no Corinthians, quando se fala em reforço, é encontrar um ponta, velocista e driblador. Dorival Júnior, Fabinho Soldado e o novo presidente Osmar Stabile entendem que essa é a prioridade número 1, é a peça que mais falta dentro do elenco alvinegro. Dorival tem batido muito forte nessa tecla. E um nome que agrada ao treinador corintiano é de Elinho, que já foi do São Paulo, negociado com o Red Bull Bragantino e vendido na temporada passada por 13 milhões e meio de euros ao Toluca do México. Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, chegou a contar que o Timão tem o sonho de contratar o Elinho. Assim como o Fluminense tentou antes do Super Mundial, houve uma negociação entre Fluminense e Toluca que não foi para frente, nem o fato de ter o Super Mundial como trunfo permitiu ao Fluminense o convencimento do Toluca em relação a essa negociação. E o que seria do Corinthians? Há quem garanta que o Elinho é torcedor alvinegro, fanático, e que teria o sonho de atuar por seu clube do coração. Entrei em contato com um dos empresários do Elinho, ele é representado pelo Juliano Bertolucci, e a resposta que eu ouvi, abre aspas, muito difícil, o Toluca não o libera, fecha aspas. Imaginar o Elinho sendo comprado pelo Corinthians completamente descartado. Não há dinheiro para um investimento desse tamanho. O fato de o Elinho ser reserva no futebol mexicano, desde que ele se mudou foram 23 jogos, com 3 gols e 2 assistências, nem saiu do banco nas 2 partidas finais do Campeonato Mexicano contra o América, que o Toluca se sagrou campeão, poderiam facilitar eventualmente o empréstimo. Mas o empresário está assegurando que o Toluca está muito convencido de que o Elinho precisa continuar no clube. Bora fechar o vídeo para falar sobre Roberto Firmino. Qual será o futuro do ex-centroavante da seleção brasileira e que já se admitiu corintiano? Foi alvo de especulações recentemente até no Real Madrid. Uma fonte minha no Flamengo, a mesma que cravou alguns meses atrás de que Danilo seria jogador do Fla, assegurou que há uma campanha de pessoas próximas ao Firmino para que ele se torne reforço do Flamengo. Não é a primeira vez que o nome do Firmino é envolvido em especulações no Fla. Já havia ouvido, do José Buto, diretor executivo, de que o Firmino não faria parte dos planos, por conta de uma questão financeira, mas também de idade. O Firmino ganha mais de 10 milhões de reais por mês no Al Ahly, com quem ele tem contrato por mais uma temporada na Arábia Saudita, embora o Al Ahly já tenha dado sinais que topa uma rescisão de contrato de forma amigável. Além dessa questão financeira, na oportunidade o Flamengo entendia que o Firmino não tinha as características que o Felipe Luiz buscava. Só que o tempo passou e uma série de nomes que o Flamengo buscou por função de atacante não puderam ser contratadas. Quase sempre o Flamengo esbarrou na sua incapacidade financeira. Hoje o Fla não consegue fazer investimentos muito altos. E é ciente dessa notícia
de que pessoas próximas ao Firmino têm insistido no nome dele no Flamengo. Confesso que tentei, ao longo do dia, mais uma vez contato com o José Boto para ver se houve alguma mudança do Flamengo em relação a esse posicionamento para com o jogador. Até agora não consegui resposta, mas quero contar para vocês que uma fonte ligada ao Flamengo, a mesma que cravou que o Danilo seria contratado, assegurou que o Firmino quer muito jogar no Flamengo e tem feito esforços para que essa negociação vá adiante. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Fla. Roberto, Firmino seria um acréscimo importante? Você gostaria dessa contratação? Sim, não? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Negociação que de fato está bem encaminhada é de Jorge Carrascal, um meio atacante colombiano que pertence ao Dinamo Moscou. Flamengo e Dinamo acertam os últimos detalhes do acordo. A tendência é que ele chegue apenas para a janela de julho. A gente volta mais tarde, tem live às 7 da noite. Combinado? Abraço para todos, tchau!